Senhores e senhoritas, Maico aqui. Tudo bem com vocês? Eu tô mais ou menos. Queria convidar vocês hoje para a gente conversar sobre um assunto bem espinhoso, bem complicado, mas é muito importante para a gente aqui, principalmente para os jogadores brasileiros, né? São os altos preços dos jogos, dos consoles e até mesmo das peças de PC aqui no Brasil. E esse vídeo vem num momento aí muito oportuno, né? Já que a gente acabou de receber os preços oficiais do Nintendo Switch 2 aqui no Brasil. Para quem gosta de Diablo, também teve algumas surpresas até desagradáveis aí quanto às modificações para o passe de batalha de Diablo 4, já entrando em vigor agora na temporada 8, que começa na semana que vem. Então, sem mais conversas, para falar desse assunto aí que é muito complicado, mas muito importante aí pra gente. E antes da gente começar, só dois recadinhos, né, pessoal? Primeiro que esse vídeo que vocês estão vendo, essa gameplay aqui, é uma gravação que eu fiz jogando o Cyberpunk 2077 aqui no meu PC. Caso você queira saber qual é o meu computador, tem aqui na descrição do vídeo, né? A descrição das peças aí certinho. E é um jogo que eu achei relevante, já que é um dos jogos de lançamento aí do Nintendo Switch 2. E a outra coisa muito importante é que eu não gravei nenhum tipo de roteiro para esse vídeo aqui. Eu queria que fosse uma coisa bem pessoal, que a gente pudesse conversar bem juntinho aí, né? Tanto que vocês estão vendo eu usando câmera, que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, até meu equipamento é bem ruim, difícil configurar boa qualidade aqui, mas que eu queria que fosse mais pessoal, vocês entenderem realmente o que eu tô pensando e os meus argumentos, né? E que a gente possa ter uma conversa legal também aqui nos comentários. Mas bora lá. O que acontece? A Nintendo anunciou essa semana aí os preços oficiais do Nintendo Switch 2 aqui no Brasil. E assim, o console ficou até um pouco abaixo do preço que eu estava esperando, mas os jogos assustaram muito, né? Primeiro a gente tem aí então o Nintendo Switch chegando com o Mario Kart World por R$ 4.799 aqui no Brasil, ou seja, 4.800, quase 5.000 pontos, né, pessoal? Tem o Mario Kart World, consegue pagar aí 4.499, fazendo com que o Mario Kart World então saia pelo junto do bundle, né? Saia pelo preço aí de R$ 300, que já é um preço absurdo. Mas esse jogo, fora do bundle, se você for comprar só o jogo, vai pagar aí R$ 499 neles, né, pessoal? Poxa, absurdo. E aí vocês vão entender melhor a minha thumb, né? Vocês estão dispostos a, em algum momento próximos anos, está pagando aí na casa de R$ 700 para ter uma experiência completa com o seu joguinho preferido? Como isso, né? A gente sabe que todos os jogos e Mario Kart World não vai ser uma exceção, tem recebido aí expansões e DLCs ao longo do seu tempo, né? Essas expansões a gente via ela aí na casa dos 100, alguns até passando um pouquinho mais. E se a gente imaginar uma expansão agora que tudo subiu, uma expansão chegando a R$ 200, um jogo saindo a 500, a gente vai ter que pagar R$ 700 pela experiência completa do jogo. Sim, pensando que a gente está pegando o jogo no lançamento, que ainda não teve um desconto de preço, uma promoção, ou para jogadores da Nintendo, que como a gente sabe, a Nintendo não costuma fazer nenhum tipo de promoção. Isso um dia eu quero falar sobre isso em especial, que é um outro assunto, né? A Nintendo não abaixar os preços dos jogos dela. Nesse vídeo eu quero me focar no preço de lançamento, né? É mais importante. Eu sei, faz muito sentido também a gente falar da Nintendo não abaixar os preços. É uma política dela bem complicada, mas que merece um vídeo só. Hoje vamos se focar nisso. Mas eu queria levar para vocês, principalmente para quem não joga Diablo, para como tá a situação do jogador de Diablo. Atualmente a gente está na quarta versão do jogo, né? O Diablo 4. E logo no lançamento, a gente já viu entrevista com eles falando que seriam 3 expansões do jogo, né? Para quem conhece o jogo, muito provavelmente essas expansões vão estar tendo aí como boss final da expansão os 3 males maiores, que faz bastante sentido. Se a gente pensar no Diablo 4 como um jogo de R$ 500, que não foi o caso, mas se a gente pensar nisso, se a gente pensar em cada DLC dele, dando aí R$ 200, 3 DLCs R$ 600, a gente estaria pagando R$ 1.100 numa experiência completa do jogo. Um jogador de Action RPG poderia já começar a gritar aí falando: Mike, mas são jogos que você joga, que a gente joga aí durante vários e vários anos. E eu sei, sou fã de Diablo desde sempre, e vocês vão ver aí que eu já tenho centenas de milhares de horas em Diablo, né? Se eu vou olhar minha conta no Switch lá,
tem 1000 horas só de Diablo 3 lá, e a minha plataforma preferida para jogar Diablo é o PC. Eu jogo 2, jogo 3, jogo 4, joguei o Immortal bastante, jogo até no celular. Então, assim, eu entendo que a gente paga caro e joga por muito tempo. E o mesmo aqui a gente poderia falar do Mario Kart também. Eu comprei o Mario Kart 8, o 8, né? Lá no Nintendo Wii U. Joguei demais lá, centenas de horas. Comprei ele de novo no Switch por causa das DLCs e das melhorias. Joguei mais centenas de horas. Vocês podem ver aqui também que tem uma playlist com todos os campeonatos, né? Todas as pistas da DLC eu jogando, alguns em live, alguns em vídeo. Então eu sei do valor dos jogos. Muita gente também, eu já tô até vendo o pessoal comentando sobre o GTA 6. E não é o meu terreno, né, pessoal? Não gosto da franquia, não consegui gostar da franquia, não joguei muito. Talvez se tivesse me esforçado mais eu teria gostado, mas não joguei muito. O pessoal tá falando, né? Pra valer um preço acima de R$ 500 ou R$ 500, tem que ser um GTA 6, né? Eu discordo. Eu acho que nenhum jogo, nem jogo da Nintendo, nem jogo da Sony, nem jogo da Microsoft, principalmente jogo da Rockstar, não vale isso. E por que você está falando principalmente? Ela é uma empresa que solta poucos jogos, né, pessoal? É uma empresa que não está servindo a gente o tempo todo. Mas assim, nem quero entrar tanto nesse mérito também, que não é o meu caso, né? Mas voltando agora ao Diablo 4, vamos pensar aí no Diablo 5, lançando dessa mesma forma. Pega o jogo custando R$ 500 e mais 3 DLCs R$ 200, R$ 1.100 no jogo. Ou a gente pode pensar num próximo Zelda, que chegue na casa dos R$ 500, e mais uma expansão, uma DLC que seja como eles for chamar o nome ali, por R$ 200. Um jogo que a gente sabe como está sendo geral, e a Sony está muito profissional nisso, trazer vários remasters e remakes do jogo, muitas vezes já contando com a DLC saindo a preço cheio. E quando você vai olhar as melhorias desse jogo, tem que olhar com uma lupa. Então, mesmo a Nintendo tá fazendo isso também, fez com Zelda agora, fez com Mario Kart 8, nessa geração do Switch, meu Deus, ela fez um monte de vezes, né? Quase o mesmo jogo, custando novamente o preço cheio, às vezes com a DLC, às vezes não. Tem esse caso também que é muito complicado, e que a gente vai ficar jogando o mesmo jogo durante muitos anos, às vezes tendo que comprar ele em várias gerações por questões práticas, né? Você tá pagando o serviço naquele console atual, vai ser difícil você querer jogar no seu console antigo, pode ser complicado, pode ter problemas, você pode não conseguir jogar com seus demais amigos. Então a comunidade, o mercado tem empurrado a comunidade a se adaptando com esses altos preços, né? O que acontece? A maioria absoluta da comunidade hoje, aqui no Brasil, não tem condições de sustentar vários jogos a R$ 500. Eu disse vários, porque se a gente fizer uma forcinha, eu acredito que aí pelo menos 80% da comunidade consegue comprar aí um, talvez dois, ou até no máximo 3 jogos por ano custando esse preço. Para mim não serve. Para mim, eu não gasto mais de R$ 1.000. Fora consoles, falando só de jogos, eu não consigo gastar mais de R$ 1.000 num ano com jogo. Não cabe no meu orçamento, eu tenho minha família, tenho minhas outras coisas, então não dá para fazer. Mas, o que acontece? Hoje a indústria descobriu de certa forma, ou então eles têm aceitado de certa forma, vender um produto muito mais caro e ter aquela galerinha, que é o super fã, que sempre compra tudo, compensa para eles. Vale mais eles vender pouco, um preço muito alto, do que eles venderem com preço mais baixo e conseguirem vendas maiores. Afinal das contas, o que vale para eles é o orçamento, né? O engravatado, os executivos que estão lá não querem saber quantos sorrisos que eles estão causando, não. Saber quanto que está entrando nos cofres públicos, né? Quanto que está entrando de grana para eles lá. Quanto de dinheiro que eles vão fazer com aquele jogo. E aí fica fácil, né? Você vende o jogo a R$ 500 aí para 10 pessoas, você vai ganhar 5.000 conto. Se vendesse para um maior número de gente custando R$ 50, não daria certo. E olha só, é até um ponto interessante que a gente fala muito. O mercado tá migrando para o jogo digital. É um jogo que tem um delivery, né? A logística de entrega é muito barata. Tem a produção do jogo, é claro que é caro, a gente entende que é difícil fazer jogo. Eu estudei muito desenvolvimento de jogos, eu entendo como é caro, principalmente hoje com jogos muito maiores, muito mais recursos.
sabe que fica caro fazer, mas esses jogos hoje eles estão vendendo aí na casa dos milhões, né, pessoal? Você pensa milhões aí, do US$ 80, o jogo se paga em um mês, né? Então, assim, daria para eles fazer o esforço de baixar esse preço aí no começo e tá dividindo, diluindo, né, esse lucro que eles precisam ter durante a geração, principalmente com o ponto que eu falei com vocês anteriormente, que é a questão aí da gente tá vendo esses jogos sendo relançados em novas gerações de consoles. Vou trazer de novo, não é minha área, vocês me perdoem se eu estiver falando uma besteira, mas eu vou trazer de novo o exemplo do GTA. Eu comprei o meu PlayStation 3 com o GTA V, o meu PlayStation 4 com o GTA V, e agora eu tô vendo o pessoal jogando. Eu não comprei o PlayStation 5, mas eu tô vendo o pessoal jogando o GTA V no PlayStation 5. Então, os jogos estão vendendo durante 3 gerações. E é bem normal, já que a gente chegou também muito próximo daquele limite, né? Onde a gente não tem tanto ganho visual, os jogos não estão ficando tão mais bonitos quando a gente melhora muito os gráficos. Vocês estão vendo aqui o jogo que tá rolando para vocês no Cyberpunk, quanto ele é bonito. Meu computador não é lá uma baita de uma máquina, as configurações aqui não estão todas topadas, tem um Ray Tracingzinho como vocês estão vendo aí, mas não tá totalmente no full, né? É um jogo muito bonito. A gente pode ver esse jogo aqui depois de muito tempo, ele vai continuar rodando bonito, né, pessoal? É um jogo que bem bacana. Eu acredito que em 10 anos a gente vai estar olhando para esse jogo e ainda vai achar ele bacana. Mas quando você pega ali os melhores jogos do final da geração do PlayStation 3, como Last of Us, por exemplo, você vê que ele não é tão absolutamente mais feio que esse aqui. Então você tá vendo, a gente meio que estagnou, né? Lá do PlayStation 3, do final daquela geração, até hoje, nos grandes jogos aí de PlayStation 5, nos PCs rodando com 5080, os gráficos estão aí bem parecidos. Se você não for um sujeito extremamente exigente com aquilo, bem treinado e que jogue o tempo todo, se você for aquele cara que joga 2 horinhas ali no sábado, 2 horinhas no domingo, no final de semana, você nem vai notar a diferença. Eu te garanto isso. Principalmente quando a gente pensa aí em FPS, né? Dando aí acima dos bons 30, sem quedas, a gente é quase imperceptível para a maioria dos jogadores. Então, ou seja, eles estão vendendo uma coisa pra gente que a gente de fato não precisa tanto, que é esses saltos gráficos tão violentos, estão subindo os preços de uma maneira absurda. E aí a gente volta pra Nintendo. A gente sabe que a Nintendo não é conhecida por gráficos realistas de forma nenhuma, né? Eu não tô trazendo o mérito aqui se o gráfico realista fica muito mais caro do que o gráfico cartunesco que a Nintendo faz, embora sim fique relativamente mais barato, né? Claro, a Nintendo trabalha aí muito mais focada em gameplay. Mas os outros jogos também tem gameplay, né, pessoal? Então a Nintendo não tem desculpa. E ela saiu aí na frente, né? Fazendo pela primeira vez um jogo meio que mainstream, né? Que é o Mario Kart 8, lembrando, o Mario Kart World, né? Lembrando que o 8 é um dos jogos mais vendidos, o mais vendido, né? Da geração passada, quando a gente pensa só em exclusivo. Ela já meteu os 8 então. Mas, gente, isso aí, todo mundo tá caindo de pau na Nintendo e ela merece, mas não vai ser só a Nintendo. E não é porque a Nintendo fez que as outras vão fazer, não. Todo mundo já tá querendo fazer isso. GTA já tá se programando, a Rockstar já tá se programando para vender ele a 80, talvez 90, e eu não assustaria nem um pouco se o GTA 6 chegasse a 100. E a gente vai ver isso com vários outros jogos. Pode acontecer, o que a gente vê é uma diferenciação dos preços dos jogos sempre, né? Como a gente vê lá na Europa, como a gente vê no Japão, né? Jogos chegando a US$ 40, jogos chegando a US$ 70, alguns jogos chegando aí em dólares. Principalmente aqueles jogos aí que a gente fala de versão premium, que na verdade vai te dar uma skin ou outra coisa aí. É bem complicado, né, pessoal? Que muitas das vezes a gente quer. E eu vou levar vocês agora, no meio dessa confusão, o que está acontecendo lá em Diablo 4. A gente tem os passos de batalha em cada temporada que duram 3 meses, né? São 3 tipos de passos de batalha lá. É o passo de batalha gratuito, que a gente ganha algumas coisas bem legais, né? E tem um passo de batalha premium, que fica ali no meiozinho. Esse passo de batalha premium, se você for um bom jogador e se dedicar tempo bastante, consegue todas as... Você conseguia, né? Até a temporada passada, todas as recompensas com ele. A temporada... Não, eu vou falar atual, porque ela ainda tá rolando, né?
o Diablo 4, uma temporada termina e a outra começa no mesmo momento, assim, né? Então, por enquanto, a gente tá na 7, terça-feira vai estar começando a 8. Nessa temporada atual, na 7, os 3 passes grátis é de boa, tem bastante coisas legais. O do meio tem um monte de skin linda, e quem conhece a Blizzard aí sabe o quanto ela manja de lore, de imagem, de skin legal, né? Eles estão muito brutais nisso aí, CGI, os caras manjam demais. Então, para quem gostava, e com razão, das skins, dos mascotes, das montarias que a Blizzard fazia, você pagava ali o passe prêmio, que é o do meio, custando ali pouco mais de R$ 50, e jogando bastante você tinha acesso a tudo. O que acontece, pessoal? Desde o lançamento do Diablo 4 e por consequência das temporadas dele, a gente tinha também um outro passe que a gente chamava de passe acelerado, que era uma forma de você conseguir todos aqueles cosméticos que a gente tinha no prêmio, que é o pote ali do meio, só que você pegando isso mais rápido. Tinha até uma besteirinha, às vezes um emote, alguma coisinha a mais nesse passe acelerado, que era o mais caro. Esse já é um pouquinho a mais de R$ 100, que era ali um pouco mais do dobro do preço, né? O passe prêmio. E aí, tudo bem. Você é um cara que joga muito pouco, você queria pegar aqueles cosméticos e às vezes os 3 meses de temporada não te dava tempo suficiente para você estar recolhendo todos aqueles mascotes, aqueles cosméticos, aquelas coisas. Você tinha aquela graninha a mais ali, aqueles R$ 50 a mais, e pegava e comprava o passe acelerado, né? Eu faço vídeos de Diablo 4, para quem não sabe, né? Eu tenho um canal exclusivo da franquia Diablo, que eu falo das builds, de tudo lá. E desde a primeira temporada que eu falei, gente, esse passe de batalha acelerado aqui, ele vai mudar. Ele não faz sentido, o pessoal não vai comprar ele, e a Blizzard vai mudar ele. Vocês podem ir lá nos meus vídeos lá, de todas as temporadas, que vocês vão ver ali, pelo menos na metade desses vídeos, eu estar comentando, esse passe tá errado, ele não funciona, ele não faz sentido. E agora mudou. Como vai funcionar? A gente continua tendo 3 passes, um gratuito, tem aquele prêmio ali no meio que tem algumas skins, e tem um novo passe agora que era acelerado, vai estar chamando agora de luxo, né? De luxo. E aí o que acontece? Antes ele era só uma aceleração de tempo, você conseguia as mesmas coisas ali do prêmio um pouco mais rápido. Agora não, agora ele tem vários mascotes, ele tem partes de armadura, ele tem pets e todas as coisas. O que a gente consegue enxergar então é que parte do conteúdo que estava no prêmio, que custava R$ 50, passou ali para aquele que era acelerado e mudaram o nome do acelerado para Deluxe, né, pessoal? E novamente, coisas lindas, a asa nova que tá chegando pra gente, o petzinho, são maravilhosos. Mas o que acontece? Agora, para você que joga bastante, mesmo o cara cracudão mesmo, que joga muitas horas, para ele conseguir todos os pets e todas as montarias, ele vai precisar aí tá pagando o que era aquele acelerado, né? E até, como a gente falou, fazia sentido para aquelas pessoas que estavam jogando ali durante pouco tempo, né? E queriam acelerar o passe. Mas agora, se você quiser tudo, você tem que pagar o passe completo, que é aí na casa dos R$ 100 e poucos, né? Complica um pouco mais se você usava as platinas do jogo para estar adquirindo isso. Já que antes, porque agora você vai pagar 1.000 de platina o prêmio e 2.800 platinas aí para esse passe deluxe. Ou seja, não ficou mais caro. O plano que sempre teve, tá lá do mesmo preço. Mas agora, várias vantagens que era do prêmio estão lá no deluxe, né, pessoal? Então, para quem quer conseguir tudo e estava acostumado a conseguir tudo já no prêmio médio ali, que era o prêmio, agora vai ser obrigado, né, a estar pegando o prêmio, o passe mais caro. Então aí, R$ 100, né, a mais. E aí, o que isso tem a ver com os preços altos, né? Tem tudo, mas eu queria trazer vocês para uma reflexão. Lá no Diablo a gente tem uma temporada a cada 3 meses, ou seja, 4 temporadas no ano, a gente pagando R$ 100 aí em cada uma delas. A gente vai pagar R$ 400 só com passo de batalha, e aí a gente paga a cada 2 anos mais uma expansão, uma DLC aí, na casa dos R$ 200, já passa para R$ 600, mais um outro ano vai pagar mais R$ 400 de passo de batalha. Vocês viram onde é que eu quero chegar, né, pessoal? Realmente a gente chegou num ponto horrível. É complicado demais a gente ser gamer.
E eu não vou pedir para você boicotar não, que eu vou ser sincero para vocês. O Brasil boicotando qualquer coisa não funciona nada para uma empresa multinacional. Nada, nada, porque a gente consome muito. No Brasil a gente tem muito o jeitinho brasileiro, que também não quero entrar nesse mérito aqui. Então, comparado com grandes mercados, a gente pode até se enganar pensando que a gente é relevante, mas não é. Ou a gente tentar um boicote aqui, a gente vai fazer só ficar sem jogar essas coisas. Mesmo que a gente tenha muito trabalho para conseguir, muitos da gente vão conseguir, mas boicotar vai fazer só a gente ficar olhando para os gringos lá jogando, né? E a gente não vai ter acesso. A situação é feia, é complicada. Eu entendo quem tá chamando o pessoal pro boicote, seja do que for, principalmente agora da Nintendo, né? É o assunto que tá em voga. Mas vou falar pra vocês, não funciona. Talvez funcionaria se a gente tivesse pensado isso lá atrás, né? Quando os jogos foram para $60, quando a gente começou a ver os jogos chegarem incompletos, quando a gente começou a ver as microtransações chegando nos jogos, quando a gente viu os gráficos dos jogos sendo a coisa mais importante, a maioria das pessoas falando que não tivesse a 60 FPS não jogava, talvez aquele ali tenha sido um momento bacana para um boicote, né? Agora a vaca já foi pro brejo, pessoal. Lamentavelmente, é isso que a gente vai pagar e as empresas não vão mudar esse pensamento. Pessoal, provavelmente eu me embolei bastante aqui nos meus argumentos, porque com vocês eu não fiz um roteiro e eu realmente não queria ter feito um roteiro, porque eu não queria trazer aqui tipo uma palestrinha para vocês, né? Eu queria falar mais do que eu tô pensando e do que eu tô enxergando essa comunidade, de como a gente está agindo com isso, como as empresas estão se aproveitando da gente nisso tudo. Eu queria muito, muito mesmo saber a opinião de vocês e queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês pensam para a gente continuar essa conversa, principalmente de uma maneira sadia, sem ninguém xingar ninguém, sem ninguém xingar a opinião de ninguém. Nós todos estamos passando pelo mesmo problema, né, pessoal? Todos nós estamos sofrendo aí com esses grandes preços, né? Vocês viram também que eu tive um cuidado a gente não colocar política aqui nesse assunto. E eu queria pedir para vocês que, se possível, façam isso nos comentários também. Vamos tentar discutir isso sem falar de política, porque é muito mais complicado em comentário aqui, principalmente com todo mundo muito aí apaixonado, né, com as ideias muito à flor da pele. A gente pode até machucar alguém e falar, destratar alguma pessoa por uma coisa que não tem nada a ver, né, pessoal? Eu vou pedir aí respeito, educação, e a gente tá conversando. Eu espero que eu tenha agregado um pouquinho, pelo menos conseguir trazer um pouquinho aí. A gente tá conversando mais sobre isso. Vou trazer mais vídeos relacionados a isso e principalmente para quem perguntou por que eu não estava cobrindo as novidades de Nintendo Switch. Tá aqui a resposta, né, pessoal? Porque eu tava com isso instalado. Preço muito alto, várias incertezas, os jogos lá nas alturas, game card, um monte de problema acontecendo, e mesmo eu sendo fã, eu não tô satisfeito com toda essa situação. Eu não queria começar a fazer vídeos, começar a mostrar para vocês coisas legais que a gente podia estar jogando na Nintendo, sabendo de todos esses problemas e pelo menos sem ter vindo aqui trocar uma ideia franca com vocês, né, pessoal? Então agora sim, a partir de agora, eu quero falar um pouquinho mais sobre Mario Kart World, sobre o Donkey Kong Bonanza, sobre os outros jogos que tá chegando no Nintendo Switch, sobre o próprio console. Então nas próximas semanas aí, se você tiver interessado em saber mais sobre ele, se inscreve aqui no canal, que a gente vai conseguir aí conversar mais sobre isso. Eu vou dar minha opinião para vocês sobre isso, caso vocês tenham interesse, né? Eu espero que sim, que eu gosto muito de trocar essa ideia aqui com vocês. Mas é isso mesmo, pessoal. Espero que as coisas melhores aqui pra gente. Se eu tiver qualquer coisa que eu puder fazer para tentar ajudar, eu vou fazer. Como vocês sabem, eu gosto de tentar fazer sorteios e de tentar mostrar promoção para vocês, né? Tentar mostrar formas mais fáceis que a gente tá conseguindo os jogos. Nem sempre eu consigo, minha vida é bem corrida, né? Mas eu sempre tento. E vamos tentar junto aí, né? Pagar preços menores, né? Valores menores aí. Jogos nesses consoles e até nas peças de PC aí. Guardo vocês nos comentários pra gente trocar mais ideia. E é isso mesmo. Vou me despedindo aqui com o meu grande abraço, desejando excelentes jogatinos pra vocês. Vemos muito em breve no próximo vídeo, nos próximos vídeos. Tem muita coisa pra falar aqui. Se você gosta de Diablo, vai lá no meu outro canal, né? Vai ter muito conteúdo lá de Diablo 3 e Diablo 4, que é o que eu faço lá. Com as temporadas já começando aí nas próximas semanas. Terça-feira com live de abertura lá da temporada de Diablo 4. É isso mesmo, pessoal. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.